Meu nome é Sara Matias, eu sou monitora da matéria de pré-cálculo e hoje a gente vai ver um pouco sobre análise combinatória. A análise combinatória ela pode ser dividida em 5 assuntos: princípio fundamental da contagem, fatorial, arranjo, permutação e combinação. O princípio fundamental da contagem diz que o número de combinações será determinado pelo produto entre as possibilidades de conjuntos independentes. Ou seja, se eu tiver 3 camisas e 2 calças, o número de combinações entre esses elementos vai ser o número de elementos do primeiro conjunto multiplicado pelo número de elementos do segundo conjunto, que nesse caso vai resultar em 6. Fatorial. Um número fatorial ele é a representação de uma série de multiplicações envolvendo os números anteriores, até o número 1. Lembrando que o zero não entra nessa série de multiplicações. Ou seja, se eu tiver um 8 fatorial, significa dizer que ali eu vou ter 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que resulta em 40.320. Arranjo. Existem 2 tipos de arranjo: o arranjo sem repetições e o arranjo com repetições. O arranjo sem repetições ele é definido por essa regrinha aí: n fatorial sobre n menos p fatorial, onde n vai ser o número total de elementos e p vai ser o número de elementos por agrupamento. Já no arranjo com repetições, é simplesmente o n elevado ao p. Lembrando que o n é o total de elementos e o p são os elementos por agrupamento. Por exemplo, seja P um conjunto com elementos A, B e C, e tomando os agrupamentos de 2 em 2, quantos agrupamentos podemos obter em relação ao conjunto P? Pela regra do arranjo sem repetições, eu tenho que N é 3, porque é A, B, C, e P é 2, que são agrupamentos de 2 em 2. Então, substituindo na regra, eu vou ter que vai ser 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, que é 6. Mas se eu fizer o cálculo usando a fórmula de arranjo com repetições, então vai ser 3 elevado a 2, que é 9. Essa diferença de 3 se dá porque o arranjo sem repetições só considera os agrupamentos AB, AC, BA, BC, CA e CB. Enquanto o agrupamento com repetições, além dos que sem repetições considera, ele também vai considerar AA, BB e CC. Permutação. A permutação nada mais é do que a aplicação do fatorial. Imagine que esses retângulos coloridos aí são livros e essa barrinha preta é uma prateleira. Eu quero organizar esses livros nessa prateleira. Então, eu sei que o primeiro livro, ele pode ocupar 5 posições. Supondo que o primeiro livro já foi colocado lá, o segundo só vai ter 4 posições para ser colocado, e assim por diante. Então, simplificando tudo isso daqui, o primeiro vai ter 5 posições, o segundo só vai poder ocupar 4 posições, o terceiro 2, o segundo e assim por diante. Então, é mais fácil você pegar o 5 e permutar ele, fazer o 5 fatorial, que resulta em 120. Combinação. A combinação é dada pela fórmula n fatorial sobre p fatorial multiplicado por n menos p fatorial, onde n vai ser o total de elementos e p os elementos por agrupamento. A gente tem que lembrar que combinação é diferente de arranjo, porque no arranjo, uma nova sequência gera um novo grupo. Combinação já não funciona assim. Por exemplo, no arranjo, ABC, BCA e CBA são grupos diferentes, são arranjos diferentes, coisas diferentes. Já em combinação, esses mesmos grupos ABC, BCA e CBA
representam a mesma coisa, porque todos eles possuem os elementos A, B e C. Então, arranjo a gente pode definir como sequência, e combinação vai ser como se fosse uma seleção. Por exemplo, essa questão aqui do Enem 2019. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são vermelhos, 3 azuis, 3 verdes e 2 amarelos. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados é expressa por meio de combinação é dada por... Bom, a gente sabe que são 4 vermelhos, 3 azuis e 3 verdes e 2 amarelos. Os vagões que vão ser pintados. Então, eu simplesmente vou relacionar esses números que devem ser pintados ao número total de vagões. Então, a primeira combinação, que vai ser o de vagões que vão ser pintados de vermelho, tem que lembrar que é uma combinação, porque não importa se os que vão ser pintados de vermelho são 1, 2, 3, 4, ou 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, é a mesma coisa. Então, vai ser uma combinação de 4 vagões, que vão ser selecionados entre 12 vagões. Os azuis, como 4 vagões já foram pintados de vermelho, então só restam 8. Nesse caso, vão ser 3 vagões pintados de azul, que vão ser selecionados entre 8 vagões. Como já tem 4 vagões de vermelho e 3 de azul, então agora a gente só tem 5 vagões sem cor. Então, vou selecionar 3 desses 5 vagões. E por último, eu vou selecionar 2 para serem pintados de amarelo, sendo que só tem 2. Como são a variação da coloração de vagões, eu vou multiplicar essas combinações uma pela outra. Nesse caso, a resposta vai ser a alternativa E. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio, e nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Bom, a gente tem aqui os 8 amigos, e vamos supor que o primeiro vai fazer dupla com o segundo, o terceiro com o quarto, o quinto com o sexto e o sétimo com o oitavo. Então, a gente precisa saber de quantas maneiras diferentes os amigos podem se organizar em fila. A gente sabe que o primeiro, ele pode ocupar 8 posições, incluindo a dele. Quando ele escolher a sua posição, o próximo só vai poder ocupar 7 e assim por diante, que é justamente aquela questão da permutação. Eu vou permutar o número de amigos, 8 fatorial, e agora eu preciso saber como é que vai ficar a disposição das duplas, que é a mesma coisa. Então, eu simplesmente faço 4 fatorial. Como são 4 duplas, 4 fatorial. Como eu quero dividir o número de amigos para formar duplas, então eu vou dividir 8 fatorial por 4 fatorial, que me dá 1680. Sendo que dentro dessas 1680 possibilidades aí deles se organizarem, existem repetições. A gente tem que lembrar que também é considerado arranjos como AB e BA. São considerados arranjos diferentes. Como são 4 duplas e cada dupla pode ser configurada de duas diferentes, então eu vou ter que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado à quarta potência, que me dá 16. Eu vou simplesmente dividir o número que eu achei antes por 16, que me dá 105.
A resposta não é 105, porque a gente tem que lembrar que nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. E aqui a gente ainda não excluiu essa possibilidade de canhotos. Então, supondo que a gente coloque os canhotos juntos, a gente colocou os 2 canhotos juntos. Como é que os outros 6 vão se organizar? É simplesmente a mesma coisa que a gente fez no início. A gente vai pegar o número de... A gente vai permutar o número de amigos e vai dividir pela permutação do número de duplas, que resulta em 120. Sendo que dentro dessas 120 maneiras deles se organizarem, existem repetições. Como é que eu faço para criar as repetições? São 2 configurações por dupla. Nesse caso, 2 vezes 2 vezes 2, que agora são só 3 duplas. Que aí eu tenho 8. Dividindo 120 para 8, eu tenho 15. Então, dessas 105 possibilidades de eles se organizarem, em 15 os canhotos estão juntos. Então, eu simplesmente vou subtrair 15 de 105. E aí eu tenho 90. Existem 90 maneiras de eles se organizarem. Alternativa C. Muito obrigada.